Olá, gente, bom dia, tudo bem? Boa tarde para você, boa noite. Quem está chegando aqui pelo YouTube, que vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, sejam bem-vindos aqui na Rádio Sol Leste FM. A partir de agora, nós estamos para todas as nossas plataformas de transmissão. Aqui no canal do YouTube, na nossa live, obrigado pela companhia, se inscreve, deixa o like, compartilha as nossas informações, nosso conteúdo, porque é muito importante para a gente, tá? Fortalece o nosso canal. Você que está no Radiosnet, pelo aplicativo do seu telefone, também muito obrigado pela audiência. E a você que está em casa, no seu daio, tempos de chuva, gostoso, um clima agradável. Muito obrigado pela companhia. Você está ligado aqui na sua emissora, Rádio Sol Leste FM, uma emissora que pertence ao Conselho Comunitário do Ceará. Eu sou José Luiz Menezes, muito prazer, e vou ficar até as 2 da tarde com você, tá bom? A nossa emissora tem a direção de programação de Fagner Ramos, a coordenação geral de Dona Fabiana Ramos, o nosso diretor-presidente é o Dr. Edson Furtado. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Bom, segunda-feira, vamos começar a semana. Hoje é dia 28 de abril, está acabando o mês 4, né, gente? Está chegando ao final mais um mês. Hoje é o dia de número 118 no calendário gregoriano. Fico faltando 247 dias para acabar o ano de 2025. Hoje é feriado mundial, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, coisa que o trabalhador tem necessitado muito, principalmente da saúde mental. Isso é muito importante. Aqui no Brasil é dia da caatinga, o nosso bioma tradicional aqui do nosso semiárido no Nordeste brasileiro. Hoje é dia nacional em memória das vítimas de acidente de doença do trabalho, dia da educação e dia da sogra. Abrace sua sogra, uma segunda mãe. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com sogra, né? Já estou na terceira, mas, graças a Deus, sempre muito bem relacionado com as minhas sogras, que são sempre segundas mães. Parabéns, sogras de todo o nosso planeta. Bom, vamos começar o programa de hoje, segunda-feira, e eu quero falar de uma notícia muito boa. Quando se fala de chuva, a gente sabe que tem muita coisa que envolve esse momento de chuva, no Nordeste principalmente. Quem trabalha com plantação de sequeiro, o que é isso? É aquela que depende da chuva, é a roça que não tem irrigação, que não tem plano de irrigação. E isso é muito importante, porque quando chove bem nas regiões do nosso semiárido, que é uma região de seca, com problemas graves de falta de inverno, prejudica muito na questão da alimentação, na questão da sobrevivência das famílias que vivem no campo, que vivem na roça, né, no interior. E quando chove, traz aquela alegria, aquela satisfação. Meu Deus, graças a São José, graças a Deus o inverno. E agora, no mês de abril, apesar de estar acabando, surpreendentemente tem dado umas chuvas muito boas, né? E um dos maiores açudes aqui do Ceará, aliás, o segundo maior açude, perde somente para o Castanhão, o açude do Oroz, sangrou depois de 14 anos. A última advertência que teve foi em 2011. Até de lá para cá, o Oroz nunca mais tinha sangrado. E no último sábado, sangrou. A lâmina passou pela parte de que sangramento lá do açude. Foi uma festa maravilhosa. O segundo maior açude do Ceará sangrou e trouxe uma festa para a cidade de Oroz. Muitas pessoas foram lá para a barragem do açude para ver esse momento histórico depois de 14 anos. O açude do Oroz, o segundo maior açude do estado do Ceará, chegou ao seu volume máximo na noite do sábado, dia 26. Isso, as informações foram divulgadas pela Prefeitura de Oroz. Tá? O índice de 100% da capacidade da barragem foi confirmado no portal hidrológico do Ceará na manhã de domingo, ontem, dia 27, exatamente há 14 anos foi a última sangria do açude. Foram semanas de expectativa, onde a população se reuniu para celebrar com música, festa e feira local na noite do sábado, às margens do reservatório. Olha que coisa interessante essa relação da água com o nordestino, né? Essa dependência, essa festa que ela faz para esse contexto natural, né? A água ela é vida. A água é uma coisa dada por Deus e que muita gente desperdiça muito. Então a festa foi muito grande, né? Estiveram na barragem para presenciar esse momento várias pessoas, centenas de pessoas. Então esse
momento de festejar a água, um elemento, né, da terra, é muito importante. Então, você vê a importância que tem dessa condição de um açude sangrar aqui no Ceará, e como o Oroz, que já fazia 14 anos que não tinha esse momento. Com a capacidade para armazenar 1 bilhão e 900 milhões de metros cúbicos de água, o Oroz fica situado a 450 quilômetros daqui da capital de Fortaleza. A barragem ocupou o posto de maior reservatório do Ceará até 2002, em que foi construído o ano que foi construído o açude do Castanhão. Então nós temos aí o Castanhão, ele pode acumular 6,7 bilhões de metros cúbicos, o Oroz 1,94 bilhões de metros cúbicos, e o Manabuiú, que é o terceiro maior, com 1,53 bilhão de metros cúbicos. A última vez que o Oroz sangrou, como eu falei, foi há 14 anos, no dia 27 de abril de 2011, exatamente dia 26 agora, né? O açude sangrou um dia antes de completar os 14 anos no calendário. Que coisa maravilhosa, coisa de Deus. Nesses dias, o reservatório atingiu 100% da capacidade pela primeira vez naquele ano, isso em 2011, conforme o monitoramento da COGER, que faz aí que é a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos aqui do nosso estado. Então, com a chuva desse ano, o reservatório voltou a verter, voltou a sangrar. A Prefeitura de Oroz comunicou o momento histórico nas redes sociais na noite do último sábado. Teve transmissão ao vivo de algumas TVs web, teve influências que foram também fazer suas imagens de lá. Foi uma festa muito bonita, muito bacana, e a gente fica muito feliz, porque realmente é um açude de muita importância para o nosso estado. Isso é realmente uma coisa fantástica, muito legal, muito bacana, e isso é muito, muito, muito legal, né? Olha, como estão sendo as questões de assaltos, né, no nosso estado, na nossa capital principalmente. Um homem se passou por funcionário, certo? Dentro de um shopping center, e levou um iPhone de dentro do shopping. E olha que se você vai para um shopping center, você se sente seguro, porque ali tem todo um esquema de segurança rigoroso, né? Mas olha só, uma loja de semijoias, situada no shopping aqui de Fortaleza, Fortaleza Sul, no bairro do Parreão, foi alvo de um furto na última terça-feira. Um homem que se passou por funcionário de outro estabelecimento no centro comercial fingiu estar fazendo uma compra para furtar um iPhone 14 Pro Max da loja. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da loja. Em nota, a Polícia Civil informou que já está investigando o caso, mas até o momento ninguém foi preso. Letícia Rodrigues Mendonça, proprietária do comércio, relatou que o crime ocorreu. Segundo ela, o suspeito se identificou como Matheus, apareceu no local demonstrando interesse em adquirir 18 conjuntos de semijoias, e ele afirmou que a compra seria paga por sua suposta chefe, que seria proprietária de uma loja localizada no mesmo shopping. Aí, em seguida, o homem forneceu à funcionária da loja o número de WhatsApp, que seria da suposta chefe dele, e após o contato, uma pessoa se apresentou como Renato, alegando que ser responsável pela compra, e solicitou os itens de preferência para presentear seus funcionários. Enquanto isso, a atendente preparava o pedido, o suspeito entrou e saiu da loja várias vezes, pressionando a funcionária para que fosse mais rápido, alegando estar com pressa. Em determinado momento, a pessoa com quem a atendente conversava pelo WhatsApp pediu para falar diretamente com o Matheus, informando que forneceria a senha do cartão para o pagamento. Então, ele iniciou uma conversa por telefone com a suposta chefe, em seguida, pediu à funcionária para conversar com a chefe dele. E aí, após o furto, a funcionária foi ao estabelecimento onde o homem supostamente trabalhava, mas foi informada que ele era funcionário do local e que o nome da proprietária não era Renata, e nem ele era funcionário da loja. Quer dizer, mais um crime, mais uma forma de enganar as pessoas, e nós estamos cada vez mais refém desse tipo de coisa, né? Aquilo que a gente fala sempre, as coisas estão acontecendo e a gente fica muitas vezes alheio a isso, então tem que estar atento a essas questões, porque nós estamos vivendo um momento de muito perigo, né? O roubo, o furto, o crime tem se especializado muito, tem crescido muito, e a gente cobra muito da segurança pública uma resposta da Secretaria de Segurança. Claro que está sendo feita alguma coisa,
as investigações, a inteligência, né, tudo isso tem feito um diferencial, como, por exemplo, agora a gente tem uma estatística que diminuiu os roubos no centro da capital Fortaleza, inclusive também roubos e furto de aparelho de telefone celular, teve uma redução. Os crimes de roubo e lesão ao patrimônio também foi reduzido em 30%. Quer dizer, a presença policial, a ronda policial, tudo isso tem feito certa diferença, né? É bom que a gente sabe também que a polícia trabalha muito, gente. É um trabalho árduo e diário, todo dia a polícia está lá para fazer essas investigações e essas intervenções. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Uma ótima segunda-feira, a gente volta já com mais Repórter Sol Leste. Fica aqui, eu volto já já. Muito bem, voltamos aqui depois do nosso apoio cultural. E você quer participar com a gente? Vem para o nosso chat aqui no canal do YouTube, na nossa live, ou então você pode ligar para o WhatsApp 85981352021 e você fala com a Rádio Sol Leste FM e o repórter Sol Leste, tá bom? Olha, os deputados estão querendo uma CPI para investigar e apurar a fraude bilionária de descontos irregulares nos contra-cheques dos aposentados. Em discurso no plenário da Câmara, os deputados criticaram a atuação do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que foi alvo de operação da Polícia Federal na última quarta-feira, por desvios que ocorreram entre 2019 e 2024 e podem somar até 6 bilhões de reais. Segundo as investigações da Polícia Federal, os envolvidos nos esquemas de fraude cobravam mensalidades indevidas descontadas diretamente dos benefícios dos aposentados, como nós já explicamos aqui. O problema disso é que essas investigações já estão sendo levantadas pela Polícia Federal, a CGU também, a Controladoria Geral da União. A Advocacia Geral da União já está também fazendo todo um levantamento para devolver essas taxas indevidamente cobradas. Houve um crescimento absurdo de associações, como se fossem sindicatos, né, que cuidam dos interesses da categoria. Muitos aposentados não autorizaram essas cobranças. Muitos, milhões.
E isso trouxe um prejuízo muito grande para os aposentados, né? A fraude relacionada ao dinheiro desviado não foi do INSS, era do aposentado. Tem uma correlação, evidentemente. Então é preciso punir. Eu ainda acho que o Lupe, ministro da Previdência, tem que ser demitido. Ele não cuidou bem dos nossos aposentados, ele não deu importância às denúncias que foram feitas em relação a esse desvio. Isso é muito sério. Isso é um roubo, né? Um rombo bilionário provocado por atitudes e por atos, né, incompatíveis com o servidor público. Tem que ser demitido, tem que ser exonerado. Aqueles que estão envolvidos diretamente precisam ser exonerados, para dar exemplo, porque isso não pode acontecer. E em relação à CPI, eu acho que isso é mais uma manobra política de desgaste para o governo. Porque em 5 anos, 2019 até 2021, houve um governo que não também se pronunciou em relação a isso. Ah, mas houve um crescimento nos últimos 2 anos. Evidentemente, deu uma subida enorme de associações que foram dando esse desconto. Não há, né, nenhuma relação de autorização. Já foi cancelado esse mês de abril, né, não há mais desconto para ninguém, nem aqueles que autorizaram essas associações, porque existem alguns que são de fato associados, né, mas essas investigações partiu de uma condição de independência da Polícia Federal de saber o que estava acontecendo. Chamou a atenção das autoridades, da CGU principalmente, que é o órgão controlador. E quando viu o absurdo de desconto de associações criadas, opa, peraí, tem alguma coisa. Então, essa autonomia nós temos também que evidenciar. Uma possível investigação através de CPI, que eu acho que nunca deu em nada, vai ser um desgaste, um dinheiro público que eu acho, na minha opinião, pode até ser que você discorde, mas eu acho que não é necessário nesse momento. Mas eu acredito que uma investigação paralela nesse momento traria até algumas situações difíceis para o próprio Congresso, que precisa votar matérias importantes. E, claro, o PL, né, que é o maior partido de oposição ao governo hoje, não poderia deixar de tomar isso também como uma forma de desgaste do governo atual. O próprio líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, ele afirmou que a investigação deve incluir todos os envolvidos, independentemente do ano em que as fraudes tenham ocorrido. Isso é um absurdo, seja do ano que for, tem que se passar tudo ali, é verdade. Não adianta estar aqui buscando culpados, o porquê, quem foi mais ou quem foi menos, mas houve uma omissão. E essa omissão, ela é constituída como crime. E isso precisa ser realmente investigado. E um detalhe, o dinheiro tem que ser devolvido para aqueles aposentados que perderam aí durante anos valores referentes a 20, 30, 17, 15, até R$70 por mês, sem autorizar. Eu trouxe esse caso aqui. Eu trouxe aqui no nosso programa uma pessoa aqui de Aquiraz que me pediu para abordar esse assunto, e mandou até o nome da associação, que ele nunca se associou, nunca autorizou, nunca teve nenhum benefício dela, e que ele pediu a devolução e foi devolvido, porque ele ficou atento ao extrato. Evidentemente que nem todo mundo tem essa preocupação de olhar o extrato que está sendo descontado, quais são os vencimentos que você recebe. Você vai lá no banco, bota seu cartão, pega seu dinheirinho, vai para casa. Então, isso estourou ao ponto de que realmente é preciso fazer um pente fino para poder saber de que fato, de quando começou, mas que há os indícios de muito tempo para trás. Mas eram pequenos valores, mas acontecia. Ultimamente, de 5 anos para cá, os valores foram absurdamente expressivos e precisam ser devolvidos, né? O presidente do INSS foi demitido, mas eu ainda acho, a opinião minha pessoal, que o Lupe também deve ser desligado do Ministério da Previdência, porque ele é responsável por tudo isso. Então não venha me dizer, ele já sabia de algumas denúncias, servidores, quando tiveram um momento de greve, fizeram essas denúncias para o INSS investigar e houve uma omissão. Não foi dado a devida importância. A atitude do presidente Lula de demitir o presidente do INSS foi válida, mas eu acho também que deveria afastar o Lupe enquanto essas investigações acontecem. Então, o desgaste político vai acontecer, né? Estamos num ano pré-eleitoral, onde muitas definições estão sendo tidas aí como preponderantes
para a escolha de candidatos. Então, acho que isso tudo é uma forma de aproveitar o momento político para poder também se beneficiar disso. Agora, é preciso ter muito cuidado para que isso não se torne um palanque político devido às próximas eleições, né? Mas que tem que investigar, tem, é necessário. E você que não ainda, você que não precisa ir no INSS, esse mês de abril não vai ser descontado, se estava sendo descontado no seu salário, e a AGU está estudando uma possibilidade de devolver a todos os aposentados o que foi retirado indevidamente do salário dos aposentados. Então vamos aguardar o que vai ser de procedimento para que a gente possa também aqui trazer como destaque no nosso programa, tá bom? Então fica aí essa nossa informação para você. Bom, olha, um estudo foi levantado aqui no Ceará e disse que o ensino médio do Ceará, 54% dos alunos do terceiro ano têm aprendizado abaixo do básico da matemática. É uma dificuldade, na verdade, né? Mais da metade dos alunos que fizeram o terceiro ano do ensino médio em 2023, aqui no estado do Ceará, tiveram aprendizado de matemática abaixo do básico, conforme estudo de todos pela educação lançado nessa segunda-feira hoje, dia 28. A taxa de 54,7, mais da metade, foi 5 pontos percentuais maior do que em 2019. O dado é do impacto da pandemia no ensino básico. Você lembra que todo mundo ficou fora da escola, muita gente desistiu de estudar, mas esse aprendizado realmente, hoje nós temos analfabetos funcionais. São pessoas que leem e escrevem, mas não têm compreensão, não leem um texto, não têm um entendimento do que estão lendo, nem muito menos têm uma capacidade cognitiva de aprendizado. Isso é muito preocupante para a qualidade da educação brasileira, já que nós estamos aí vendo um ministro como Câmara de Santana investindo nessa capacidade de melhorar o ensino público brasileiro, dando mais oportunidade com o pé de meia, mantendo os alunos em sala de aula para ver se melhora esse aprendizado. Com base nas notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, em 2023 e também equivalências com o Programa Internacional de Avaliação de Estudante, o PISA chamado, todos pela educação elaborou nota de corte que permite a análise dos estudos com aprendizado adequado e com aprendizado abaixo do básico. Quer dizer, isso é preocupante porque dificulta cada vez mais o ingresso na universidade. Então, se você não tem uma capacidade média de aprendizado, principalmente em matemática, você vai ter dificuldade em concursos, né, em questão do Enem. Então, aqui no Ceará, em todas as etapas da educação analisada, do quinto ao nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio, houve piora nos indicadores de aprendizado abaixo do básico, tanto na matemática quanto na língua portuguesa. São duas dificuldades muito grandes que os alunos enfrentam, e é verdade. É preciso investir, né? Teve um aumento de percentual dos estudantes abaixo do básico, né? Isso é muito perigoso, porque traz aí um perfil da má qualidade, né, do ensino, e tanto que nós temos índices maravilhosos, que têm crescido muito nos últimos anos, como o estado do Ceará, uma referência que todos os alunos do ensino médio, com data, com possibilidade de Enem, foram inscritos para fazer o Enem. Mas isso ainda é muito pouco. Nós temos que melhorar a educação pública aqui do nosso estado e do país também, principalmente. Vamos para mais um intervalo? É o último. Daqui a pouquinho eu volto com as últimas informações falando de futebol. O Ceará foi garfado, aliás, o Fortaleza foi garfado em Recife, o Ceará cedeu o empate no final do jogo. Daqui a pouquinho, o Campeonato Brasileiro para você. Fica aí, de volta já.
Muito bem, de volta agora com o seu repórter Sol Leste. Obrigado pela companhia e pela sua audiência aqui na Rádio Sol Leste FM. Estamos em Aquiraz, região metropolitana da capital Fortaleza, do meu Ceará, do meu amado imenso Brasil. E você que está aí acompanhando a gente pelas redes sociais, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua companhia. Quando você vier ao Ceará, não esquece de visitar o litoral leste aqui em Aquiraz. Tem a Prainha, tem Iguape, tem Barro Preto, tem lindas praias, tem o Catu, tem a Barra Nova, lindas praias aqui você vai encontrar. Então vem para cá visitar a gente, vocês vão ser muito bem recebidos. Bom, gente, olha, uma aposta simples aqui no Ceará ganhou a Loto Fácil e o prêmio é de R$446 mil. Eita, Brad, essa resolveria a vida da gente, né não? Pelo amor de Deus. Olha, uma aposta feita no Ceará acertou os 15 números da Loto Fácil na noite do último sábado, dia 26. O resultado rendeu o prêmio de R$446 mil, R$181,71. É uma boa grana, hein? Outras 3 apostas também acertaram todas as dezenas e levaram o mesmo valor no sorteio do concurso 3.377. Os números sorteados foram 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 22 e 25. A aposta foi feita em Fortaleza por meio do canal eletrônico. O vencedor fez uma aposta simples no valor de R$3 e acertou todos os 15 números que ele escolheu. Acaba de sorte, graças a Deus, que você possa utilizar esse dinheiro de uma forma muito inteligente e que ajude a sua família e que você resolva a sua vida, né? Isso é muito importante, a gente ter essa percepção de que o dinheiro caindo na mão das pessoas certas, fazendo bem, é muito legal, maravilha. Olha, gente, o conclave, que é a reunião dos cardeais, lá em Roma, já escolheram a data para escolher o novo Papa da Igreja Católica, o novo líder da Igreja Católica. Após a morte de Francisco, o Papa Francisco, o conclave, que é a reunião dos cardeais, são 135 aptos a votar, porque são até 80 anos, quem passa de 80 não vota. E tem 2 papas com possibilidade de votar que não vão poder votar. Um é da Polônia e o outro é de Barcelona. Eles alegaram problema de saúde e não vão poder estar presentes. O conclave vai se reunir a partir do dia 7 de maio. 132 cardeais têm direito a voto. Eles vão se reunir em várias votações. 2/3 da escolha é que vai definir quem é o novo Papa. 80% desse conclave foi escolhido pelo Papa Francisco. Isso não significa dizer também que esses vão ser seguidores das reformas progressistas que Papa Francisco fez durante o seu pontificado. Foram 12 anos, o Papa fez realmente mudanças impressionantes, acabou com a corrupção do Vaticano, demitiu cardeais envolvidos em escândalos também de corrupção, desvio de dinheiro do Vaticano e também com a pedofilia, crimes sexuais, acolheu, né, mulheres, deu mais espaço para as mulheres na questão da administração da Igreja Católica, acolheu os excluídos, os exilados, os homossexuais, né? Fez todo um trabalho de acolhimento, um trabalho excepcional que atraiu muitos fiéis de volta para a Igreja Católica. E esse conclave tem essa discussão de que conservadores e progressistas da Igreja. Então vamos ter que esperar, porque não dá para a gente fazer, não dá para a gente fazer aqui um diagnóstico ou uma previsão de quem vai ser o Papa. Se vai ser da ala de Francisco ou se vai ser da ala mais conservadora da Igreja. Há uma articulação já começando a ser feita e os cardeais vão começar a escolher o novo Papa dia 7 de maio, na próxima terça-feira. A data foi escolhida durante a reunião de cardeais ontem. Aliás, hoje, segunda-feira em Roma, segundo determina a Igreja, a votação começará apenas após o período de luto de 9 dias pela morte do Papa Francisco. Essa é uma regra. O conclave é a votação dos cardeais da Igreja Católica para eleger o novo Papa, que vai começar dia 7 de maio, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira. A decisão foi tomada durante uma reunião de cardeais a portas fechadas nesta segunda, lá no Vaticano, que também decidiu pelo fechamento da Capela Sistina para o público, para iniciar os preparativos do conclave. Então não tem visitação durante esse período até a votação de escolha do novo Papa. A reunião chamada de Congregação Geral foi a 5ª realizada desde a morte de Francisco.
A votação começará após o final do 9 dias, que é o Novendialis, 9 dias depois da morte do Papa Francisco, período de luto de 9 dias por conta da morte de Papa Francisco, que teve início no último sábado após o seu sepultamento. Bom, há uma expectativa, né, de que alguns desses que são aí indicados como favoritos possam estar dentro da ala de pensamento progressista da Igreja, como Francisco defendeu, mas também há uma ala conservadora muito forte dentro do conclave. A gente vai aguardar, porque não dá para saber como é que vai ser essa votação do perfil do novo Papa. Tomara que seja moderado, para que não desfaça todo esse trabalho que o Francisco fez durante esses últimos anos, né? Então, esse é o momento. Os dois conclaves anteriores, realizados em 2005 e 2013, por exemplo, duraram apenas 2 dias. No entanto, outras votações levaram mais tempo, e a mais longa durou 2 anos. Essa é a mais longa. Durante os dias de conclave, os cardeais eleitores ficam fechados dentro do Vaticano, em uma área conhecida como Zona de Conclave. Eles também fazem um juramento de segredo absoluto sobre o processo. As votações acontecem dentro da Capela Sistina. É um voto secreto, onde você coloca o nome do seu candidato e coloca numa urna. Ninguém sabe em quem você vota. Durante a votação, durante o processo de quem vai sendo escolhido, aí vai tendo os consensos, e aqueles mais votados vão sendo paulatinamente com as suas maiorias, né? E aí vamos saber depois dessa votação se vai durar 2, 3 dias, uma semana, não sei, um dia ou várias votações. Enquanto não houver 2/3 da votação para um nome, não há escolha do Papa. Mas tomara que a fumaça seja logo em breve a branca e que habemos Papa, como diz no anúncio após a votação, perdão. Olha, 7 cardeais brasileiros participarão da votação. São eles: Sérgio Rocha Primas, do Brasil, arcebispo de Salvador, tem 65 anos. Jaime Spenger, presidente da CNBB, arcebispo de Porto Alegre, tem 64 anos. Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, tem 75 anos. Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, tem 74 anos. Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, tem 57. João Brás de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, tem 77 anos. E Leonardo Urich Steiner, arcebispo de Manaus, com 74 anos. Dentro dos que estão mais cotados, não há nenhum brasileiro, por enquanto, né? Os mais cotados são o braço direito do Papa Francisco, hoje, que está no comando, né? Depois da morte do Papa. Tem o filipino, também tem um congolês, e tem também os italianos e alguns outros que estão dentro da ala progressista e conservadora da Igreja Católica, né? Então fica aí essa expectativa. Os votos, a gente já falou aqui, são necessários 89 votos, ao menos são 89 votos para o mais votado, e assim escolher dos 133 que vão votar, 89 tem que ser convergente a um só nome, para poder nós sabermos quem é o novo Papa. Ao todo, até 4 votações podem ser realizadas por dia, 2 pela manhã e 2 pela tarde. Só aí depois do 3º dia de conclave, a igreja continua sem Papa. Uma pausa de 24 horas é feita para as orações. Outra pausa pode ser convocada por mais 7 votações sem um eleito, e aí por várias e várias vezes, até chegar a um consenso do mais votado. Vamos ficar aguardando, né? Esse é um assunto que interessa muito a nós católicos, porque nós vamos escolher um líder da Igreja Católica. Olha, uma cena que chamou a atenção foi o prefeito Bruno, né? Esteve na vaquejada lá no Novo Iguape e distribuiu algodão doce para a criançada, um negócio bacana. Ele é muito carismático, o prefeito é muito carismático, e ele sempre está nesse meio social, fazendo suas peregrinações como homem público. Importante isso. É um prefeito muito do povo, muito perto do povo. Existem alguns problemas na cidade, e a gente vai aprofundar isso, a questão do saneamento. O que o prefeito pensa para esses próximos 4 anos? Quais são as parcerias que a prefeitura está tendo para a questão do desenvolvimento econômico, né? Nós tivemos agora, semana passada, há 2 semanas, um vereador de Fortaleza denunciando uma obra de investimento aqui imobiliário dentro de uma área irregular,
de dunas. A gente vai se aprofundar mais nessas questões para saber que, de fato, que obras são essas e como é que o prefeito está reagindo a essas denúncias, né? Ele tem uma Câmara muito coesa em relação ao que ele pensa como gestor, e nós vamos discutir esse assunto aqui também, porque é de interesse de todos nós, da nossa população, né? Muito bem, mais um intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais informações. Fica aí, a gente volta já já. Muito bem, gente, de volta. Último bloco do programa, depois do intervalo. Obrigado a você pelo carinho da companhia, pela sua audiência. Deixa eu abraçar aqui quem está com a gente. Giovanni lá no centro, muito obrigado pela companhia. A Fernanda também ali perto do Guatemi. Também quem está lá no centro com a gente é a Solange, a Thay, a Tinha, a Neuzinha, a Lelé também aqui com a gente, a Teta. Deixa eu ver mais quem está aqui, Neuzinha, a Lila. Muito obrigado, dona Telina, também. Muito obrigado, gente, pelo carinho da companhia. A Fátima, o João Batista também. A Sônia no Recife. Muito obrigado a todos pelo carinho dessa companhia. Muito obrigado, de verdade. Vocês ajudam muito o nosso canal aqui na nossa live. Bom, último bloco do programa. Vamos começar aqui falando de esporte, né? Infelizmente, mais uma vez, a arbitragem brasileira do futebol deixou a desejar e prejudicou muito o clube Fortaleza aqui no último jogo do Campeonato Brasileiro. No último sábado, lá na capital do Recife, uma bola chutada pelo Iago Pikachu
A bola realmente resbalou no travessão e bateu dentro do gol após a linha, que é a marcação se a bola realmente ultrapassa ou não, configurando o gol. O que mais deixou chateado também o dirigente do Fortaleza, como Marcelo Paes, disse que é inadmissível uma imagem inconclusiva de uma bola tão claramente a olho nu que tem entrado no chute do jogador do Fortaleza. O áudio do VAR, que auxilia a arbitragem em campo, acabou dizendo que não era uma imagem conclusiva. E isso trouxe um prejuízo muito grande para o Fortaleza, que deixou de ganhar os 3 pontos num campeonato de ponto corrido, que é super importante essa modalidade. Quanto mais pontuação, principalmente fora de casa, mais segurança tem os clubes para se manterem ali entre os 16 que ficam na Série A. O Fortaleza reclamou do gol não marcado contra o Sport, né? E todo mundo viu que foi gol. Marcelo Paes disse que vai entrar com uma ação na CBF para pedir para que a CBF faça o resultado contrário. O Fortaleza vai entrar com uma representação formal na CBF, após o gol anulado diante do Sport. Anunciou hoje essa medida para poder reverter o resultado da partida. Eu acredito que não vai mudar. Eu nunca vi aqui no futebol brasileiro um erro de arbitragem ser revogado e o resultado ser contrário. Assinou a súmula, fez aquilo ali, o árbitro errou, e aí o máximo que acontece é afastar o juiz do próximo compromisso. Isso acontece aqui no Brasil. É um prejuízo muito grande, Fortaleza fica prejudicado com isso, porque deixa de levar 3 pontos na tabela e daria um salto maior entre os 10 primeiros, e assim o time perdeu a chance de vencer o jogo ontem por um erro, E o que mais deixou chateado foi que o VAR disse que foi uma imagem inconclusiva, e todo mundo viu, todos os programas de esporte que eu acompanhei ontem, durante a noite, deram claramente que a bola entrou, a bola ultrapassou a linha da trave, que é a demarcação se a metade dela entrar e a metade ficar em cima da linha ou fora, não é gol, porque ela não ultrapassou, e essa ultrapassou, de fato. E aí, com esse resultado, o Fortaleza deixou de ganhar a partida e levar 3 pontos. Mas o Sport também já foi prejudicado em outras vezes no Campeonato Brasileiro desse ano. Sim, foi, é evidente. Isso é claro, Mas não justifica. Um erro não justifica outro. A bola realmente ultrapassou a linha, era para ter marcado o gol. O VAR chamou o árbitro. O Fortaleza levou um gol na Libertadores contra o Bucaramanga, lá, num pênalti cobrado, que a bola bateu no travessão, resvalou, o juiz tinha dado como não gol. Mas o VAR chamou e disse não, a bola bateu dentro e voltou, e daí deram validade para o gol na Conmebol. E ontem, aliás, no último sábado, realmente foi uma vergonha para a arbitragem, principalmente na tecnologia que tem. Inclusive, tem os árbitros agora, na Europa, tem um chip na bola, que quando ela ultrapassa a linha, o relógio avisa no pulso do árbitro. Aqui eu não vi esse equipamento funcionando com os árbitros do futebol brasileiro. Então, assim, Série A, investimento altíssimo, tecnologia cara, porque os times pagam um absurdo de dinheiro para manter toda essa estrutura funcionando durante uma partida de futebol, para cometerem erros gravíssimos. Aí vem as denúncias de que isso é envolvimento com as bets, porque esses jogos têm muitas apostas relacionadas a resultado, e isso acaba envolvendo também a manipulação de resultados. Isso é muito perigoso, porque já temos aí muitas denúncias, grandes dúvidas sobre resultados que foram dados como manipulação para poder apostadores ganharem dinheiro nessas bets, e fica esse levantamento. Em nota, o Fortaleza ressaltou que, apesar de entender as falhas que podem ocorrer em um jogo de futebol, a tecnologia do VAR deveria ser utilizada para que situações fossem esclarecidas, e não, como disse o VAR, inconclusivo. Não podemos aceitar a interpretação errônea de um lance claro que dá vantagem ao Fortaleza em um jogo muito importante e em um momento crucial para a equipe, fecha aspas, falou o CEO do Fortaleza, da SAF, o Marcelo Paes. Então, fica aí a repúdia. O Tricolor também destacou que interpreta que foi prejudicado, mas aproveita o canal de comunicação para destacar ao torcedor que o foco também está na próxima partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Retrô em Recife. Vai ser terça-feira, amanhã, dia 29, quando vai jogar às 7 da noite diante do Retrô pelo certame da Copa do Brasil. Espera aí
que o Fortaleza possa superar. Passa essa página, né? Vira a chave, porque é um jogo importante e isso vai ter que ser superado, não tenha dúvida disso. Olha, o Ceará mais uma vez jogou em casa e deixou escapar uma vitória. O Ceará estava vencendo o São Paulo por 1-0, fez um gol aos 4 minutos com o Pedro Henrique e aos 44 do primeiro tempo tomou um gol de empate de cabeça com uma falha da zaga. Mais uma vez o Ceará deixa escapar essa possibilidade de vencer o jogo. Com isso, o Ceará empatou no Castelão, né, e agora vai encarar o Vasco, aliás, o Palmeiras, que vai ser na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Então, após o Ceará empatar com o São Paulo, né, um gol aos 40 minutos, que é recorrente, já tem vários jogos que o Ceará leva gols no final dos tempos, tanto no primeiro como no segundo. A torcida tem pegado no pé da questão física e questão tática, que o time relaxa, o time perde produtividade. Léo Condé contestou isso e disse que após o empate contra o São Paulo, agora vai virar a chave e vamos para o Palmeiras, que é um jogo importante, espera boa presença da torcida. Já começou a vender os ingressos, o Ceará já colocou à venda ingressos que vão variar de 15 até R$250, de acordo com o setor. Já está aberto o check-in para os sócios torcedores, né? Então, é um momento importante. O Ceará está vivendo um momento de invencibilidade dentro de casa, com o time, no comando do Léo Condé, e espera que contra o Palmeiras mantenha essa invencibilidade, que é pela Copa do Brasil, né? Jogou sábado pelo Campeonato Brasileiro, empatou, está ali entre os 6 primeiros da Série A, e assim a gente vê que o Ceará tem feito bons jogos dentro de casa, mas assim, se não for de uma consistência para manter-se com um resultado positivo, acaba que você perde uma boa oportunidade de estar entre os 10 primeiros. Então, hoje a classificação está na mão do Flamengo, que ganhou do Corinthians por 4-0, uma goleada histórica dentro do Maracanã. Palmeiras perdeu em casa para o Bahia por 1-0, o Bahia deu uma subida grande na tabela, já está em 7º, e a classificação ficou o seguinte: Flamengo em primeiro com 14, Palmeiras em segundo com 13, o Bragantino também com 13, o Cruzeiro venceu ontem, o Vasco está com 10 em quarto lugar, o quinto é o Fluminense com 10, o sexto é o Internacional com 9, o Bahia é o 7º com 9, o Botafogo é o 8º com 8, o Ceará vem em 9º com 8, São Paulo 10º com 8. Vasco da Gama vem em 11º com 7 pontos, 12º é o Corinthians com 7, 13º Juventude com 7, 14º Mirassol com 7, o Fortaleza vem em 15º, está aí a 2 pontos, aliás, está empatado em pontuação na zona de rebaixamento. Aí vem 15º Fortaleza, 16º Vitória também com 6. Em 6 pontos também vem o Atlético Mineiro com 6, o Grêmio vem com 5 pontos, o Santos com 4 e o Lanterna, o Sport, com 2 pontos. Essa é a classificação geral do Campeonato Brasileiro depois da 5ª rodada deste final de semana que passou. Vamos aguardar os próximos jogos para ver como é que vai ficar aí a mudança ou não da tabela de classificação. É isso, gente. Ficamos por aqui. Obrigado a você pela companhia e pela audiência. Tenha uma ótima semana, uma boa segunda-feira, e amanhã a gente se encontra aqui em mais um Repórter Sol Leste, aqui na 104.9 e também para as nossas redes sociais, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus, uma boa semana. A gente se vê. Tchau.